Olá, eu sou Luiz Miller, líder de projetos G Suite na Movit, e hoje estarei com vocês no tutorial de planilhas, como usar a inteligência artificial do Google ao seu favor. E esse tutorial tem por objetivo ajudá-los a ver que muitas vezes o trabalho de análise de dados, formatação, entre outras coisas, pode ser automatizado com a inteligência artificial do Google. Então vamos usar como exemplo essa planilha que nós já estamos aqui utilizando para demonstrar o poder dessa inteligência artificial do Google para vocês. Então, com a inteligência artificial, a gente pode criar tabelas dinâmicas, gráficos, fórmulas, fazer análises de dados apenas com alguns cliques. Então, essa planilha exemplo, que tem os dados das edições da Copa do Mundo de Futebol até 2014, será o nosso guia nesse tutorial. Podemos selecionar aqui os dados contidos nessa planilha para daí sim obter alguns insights, e automações disponíveis que o Google nos fornece clicando aqui no botão explorar. Então vejam, eu selecionei aqui alguns dados e cliquei em explorar e é carregada essa tela aqui que nos dá opções, por exemplo, de formatação de tabela, então eu posso colocar aqui cores alternadas. Também é colocado aqui à nossa disposição uma tabela dinâmica que mostra as médias de público para cada edição da Copa do Mundo. Então, se eu quiser utilizar, basta eu clicar aqui nesse botão mais aqui com a tabela para inserir ela na minha planilha. Posso inclusive escolher se eu quero colocar ela numa nova página ou numa página já existente. Então eu coloco ela aqui, já está aqui a nossa tabela e eu tenho total liberdade aqui para editar e alterar algumas informações aqui dessa tabela. Se não for exatamente o que eu preciso, eu posso utilizar pelo menos a criação dela ao meu favor. Voltando aqui, pessoal, para o nosso botão explorar, ainda com os dados selecionados, eu posso ter uma análise aqui, como por exemplo esse gráfico, que analisa os times, as partidas, os gols marcados e a média de gols de todas as edições da Copa. Posso fazer a mesma coisa que eu fiz com a tabela dinâmica e inserir ele aqui na nossa planilha. Para ele não ficar aqui em cima dos dados, eu posso vir aqui nesses 3 pontos e mover esse gráfico, essa análise para a própria página dele. Então aqui onde eu já tenho todas as informações ali obtidas através da inteligência artificial do Google, ou seja, se eu passar o mouse aqui sobre as linhas, me é mostrado, por exemplo, nessa linha amarela os gols marcados nas edições da Copa. Então a gente vê aqui, por exemplo, que na Copa do Mundo de 98 foram marcados 171 gols, na Copa de 2010 145 e assim por diante. A mesma coisa, as mesmas análises estão disponíveis aqui também para as partidas, para as médias de gols e para os times participantes. Então, sem dúvida, pessoal, essas automações elas são muito úteis para evitar que a gente perca tempo criando alguma coisa do zero, por exemplo, uma tabela dinâmica. Se vocês notarem aqui no botão explorar ainda, a própria análise ela já nos dá alguns insights aqui, como por exemplo, partidas versus times. A gente, para cada aumento de 10 times, as partidas aumentam aproximadamente 22,5, Então, talvez, aqui a gente já obtenha a resposta para algumas perguntas, algumas informações que a gente precisa colher das planilhas do Google. E aqui eu selecionei a planilha toda, Eu poderia selecionar, por exemplo, duas colunas só e obter essas mesmas análises, as tabelas dinâmicas, gráficos, insights, com base só nos dados que são importantes e interessantes ali para mim. Então, pessoal, espero que esse conteúdo, que o botão explorar e a inteligência artificial do Google seja bem útil para vocês, que esse conteúdo interessante possa agregar aí na produtividade e no trabalho de cada um de vocês e trazer assim mais eficiência, Muito obrigado aí pela atenção de todos, Espero que tenham gostado e até os próximos vídeos.